Pessoal, muito boa tarde. Agora, boa tarde certinho. É um prazer estar aqui. Quero muito agradecer a Antibelo, na pessoa da Renata, que me fez esse convite. Mas especialmente agradecer vocês pelo excelente encontro que todos os palestrantes trouxeram até aqui. Desses últimos 4 anos, é uma das poucas vezes em que eu tive a oportunidade de ouvir pessoas falando sobre o pós-implantação, né, sobre o como, né, depois de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos. E é muito bom a gente começar a viver esse momento, né? A gente está ainda aprendendo, o Fernando falava ali que a gente ainda é um bebê engatinhando, né, no finalzinho com a Anne, mas já é o momento de a gente começar a falar do que tem aí de reflexão. E é muito bom poder ouvir todos vocês, então eu sou muito grato, então quero agradecer muito a oportunidade de ouvir, né, e de falar. Eu estou um pouco envergonhado, como todo bom mineiro, então daqui a uns 3 minutinhos passa a vergonha, eu paro de tremer, por isso que eu rejeitei o microfone, que senão ia ficar muito na cara que eu estava tremendo, né? Pessoal, uma satisfação de poder falar aqui não como advogado, e essa foi uma condição quase que eu coloquei para a Renata, né? Tivemos tão bons advogados, colegas maravilhosos aqui. Eu falei assim, eu não vou me atrever a falar como advogado. Vim trazer um comentário com você sobre a LGPD, mas para falar como gestor de pessoas, como gestor de saúde, posição que eu ocupo aí há quase 30 anos, nos últimos 12, 14, como advogado em direito digital, mas também para instituições de saúde. Mas boa parte desses últimos 30 anos eu me dediquei a aprender sobre o processo, a trabalhar em hospitais. E o hospital tem uma característica legal para falar de LGPD. Privacidade, confidencialidade, é algo que para a gente, na saúde, é nativo, né? Está ali, é privacy by design mesmo, só que não. Né? Nós temos isso no Código de Ética Médica, temos isso na legislação, mas na prática cometemos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, enfrentamos as mesmas dificuldades que todas as instituições que aqui estiveram representadas pelos seus palestrantes. E queria fazer uma provocação para o Frederico e para o Pedro, que esteve aqui mais cedo. O pessoal falou muito sobre o dado como novo petróleo, né? Assim, dado como novo petróleo. O único cenário que eu vejo de semelhança para apimentar a discussão é que o petróleo vaza, né? Assim como o dado. Então a gente tem esse cenário, sim, do dado. Vamos lá, então. Bem, sou advogado, gestor em saúde, o pessoal já me apresentou. Algumas certificações ao longo dos últimos anos, venho dedicando, especialmente dos últimos 4, venho dedicando meu escritório para ajudar instituições de saúde no processo de adequação LGPD. E um ponto importante para mim, daqui a pouquinho tem um painel sobre governança, então não vou me atrever a falar sobre governança de dados, mas quero falar sobre governar pessoas. Qual o sentido de um programa de governança? Qual o sentido de um projeto LGPD se eu não consigo coordenar pessoas? Né? A doutora Melissa, tá por aqui? Já foi? Ela comentou sobre um episódio que ela viveu em num cenário em que alguém foi até um balcão e o atendente simplesmente emitiu uma nota. Né? Eu vivi um cenário semelhante há pouco tempo com um laboratório cliente meu, com uma guia de pedido de exame de um beta-HCG. Né? É um exame para identificar se a mulher é grávida, né? Ou seja, se ela está grávida. Então, a princípio, não tem uma sensibilidade tão grande se simplesmente pegar um pedido, ele só é um pedido para um exame de gravidez. Ora, né, qual o problema? Depende se for de uma adolescente ou de uma criança, um pré-adolescente, começa a ter um significado. Se for de uma adolescente, filha de uma determinada pessoa, de uma determinada igreja, numa cidade de um determinado porte, isso pode ter um outro problema. Então, perceba que, às vezes, e outra coisa de qualidade nos encontros que eu vi aqui, que a gente não explorou a questão da tecnologia da informação tecnicamente, né? Até de forma chata, eu como advogado gosto de falar isso, porque eu entendo muito pouco sobre TI, mas a gente fala assim, DLP para cá, DLP para lá, Firewall para cá, e a gente entende muito pouco disso. Não adianta ter isso tudo se as pessoas deixarem a guia SPSDT em cima do balcão, ou se no exemplo que a doutora trouxe, a pessoa simplesmente imprimir um papel e entregar para o outro. Né? Não adianta ter 2 fatores de autenticação se a pessoa entra com a minha senha e eu falo, qual que é o código aí? Então tá aqui, peraí que eu vou te passar. É verdade? Então a gente, às vezes, precisa pensar em pessoas. E quando eu trago essa imagem, para falar assim, a empresa precisa saber onde ela quer chegar. Isso é foco, estratégia.
ouvindo o Frederico, é Frederico, né? Então daqui a pouco eu confundo o nome de todo mundo. Ouvindo o Frederico, ele comentava sobre a empresa dele, que em determinado momento resolveu virar também um banco, oferecer um serviço diferente. Não foi pensado no início da empresa, talvez, mas talvez não efetivado no início, veio ao longo do caminho, com os problemas que isso traz ao longo do caminho. Então, eu penso sempre nessa imagem, a importância do GPS não é mostrar só o caminho, mas hoje alertar se tem um trânsito lento, se tem um desvio, enfim, essa atenção que o encarregado precisa ter, né? E isso está associado a vários desafios que o encarregado de proteção de dados, e eu vou começar a provocar você sobre quem é esse cara, porque também, ouvindo a Renata hoje pela manhã, essa transversalidade ali do encarregado, nós vamos entender que o encarregado ele é um misto de competências, mas existem atribuições das outras áreas, senão eu crio um super-homem, aquele cara de várias mãos que a Renata trouxe. O primeiro ponto de grande desafio que a gente tem que colocar e pensar é o planejamento estratégico da empresa. Muito se fala em começar um projeto LGPD sem olhar para onde a empresa quer ir. Então, eu só olho para trás e o que ela fez, mas não sei onde ela quer ir, termino meu projeto, viro as costas e o projeto acabou. Não tem um programa de privacidade. E esse é um ponto que a gente precisa estar atento, porque isso envolve pessoas. Outro ponto que eu gosto de trazer é mudança no cenário de legislação. A Lei 14.289 desse ano dobra a sanção para determinados resultados de exame, vazamento de determinados resultados de exame. É novo. Veio pós-LGPD. A emenda constitucional 115 traz ali uma série de outras mudanças, como uma prefeitura de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que criou uma LGPD própria, né, isso em 2019. Ela legislou criando regras de privacidade de dados para aquele município. E aí veio agora a 115 que trouxe isso para o Congresso. Mas, então, quem trabalhou nesse município, eu descobri isso, que tem uma empresa que desenvolve software lá, eles estavam loucos em função dessa legislação, cogitou-se a mudar de cidade, inclusive, porque a legislação criava uma série de impedimentos para eles. Então, a gente começa a ter uma mudança na legislação que vai impactar em pessoas. A própria legislação trabalhista, o próprio comportamento da liberdade econômica, né? Isso vai trazendo para a gente. Mas vamos lá. E as novas ameaças que vão surgindo na parte de segurança da informação, que vai nos exigindo mudar de conduta. Precisa repensar. Só que isso tudo está acontecendo com as pessoas dentro da empresa. Com o seu projeto acontecendo ou já executado, com o seu programa em coordenação, e como que você está interagindo com isso, considerando que você, encarregado, considerando que você, liderança, ainda tem um cenário grande. E aqui, texto de lei, está lá no artigo 50, né? Qual que é a abrangência do programa de privacidade? É enorme. Demonstrar comprometimento, ser aplicável ao conjunto de dados, ser adaptado à estrutura, estabelecer políticas. Falamos muito de políticas e é disso que eu quero chegar, né, com essa conversa toda. Ter o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, né? Falou-se muito aqui sobre essa questão. Ter um plano de resposta a incidente, por aí vai, não vou gastar energia, está lá no 50, que é texto de lei. Mas eu gosto muito dessa expressão que está lá também, demonstrar efetividade. E aí, demonstrar efetividade, roubando aqui a palestra da Alessandra hoje de manhã, que quem não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo, né? Demonstrar efetividade não estará no papel, estará na conduta, estará no comportamento, em como você gerencia a sua empresa, não pela política apenas. E ela brincava que um cliente dela simplesmente mostrou a política, né? Ó, tá aqui meu documento, ok. E ele serve de quê? Nada. Na maioria das vezes se torna obsoleto muito rapidamente, a depender da mudança estratégica da empresa. Não precisa nem mudar o tempo, a empresa só precisa mudar o negócio para a política ficar obsoleta. Mas vamos lá. Gosto demais da conta de método por ser gestor PDCA, né? E ali eu risquei o DPO exatamente para começar a quebrar com vocês e trazer essa visão de que preparar pessoas é envolver pessoas. E o encarregado, ele precisa criar o conceito de time dentro da empresa. Ele precisa alinhar o processo dele com as políticas, os procedimentos, mas também com a vida da empresa. E essa imagem, a gente aprende na academia, assim, vamos planejar, desenvolver, checar, planejar, desenvolver, checar. Mas essa visão chapada, eu sempre gosto dessa. Acho ela melhor. Porque eu preciso estar hoje pior que amanhã. Precisa levar isso para dentro de casa. Eu não tenho que estar hoje igual amanhã. Eu tenho que ser hoje pior que amanhã. Em gestão, em privacidade, em controle, em gerenciamento, em segurança da informação.
Então a missão é melhorar sempre. Adoro falar disso, e isso a gente precisa levar para a nossa equipe, a gente precisa levar para o pessoal. E como que a gente melhora sempre? Olha, vamos criar as políticas, das políticas nós vamos criar as normas nós criamos os procedimentos, publicamos e está tudo bem, vai funcionar na privacidade, não vai? Claro que não, a gente está falando de gente. Gente é assim, desculpe, eu sou advogado, então eu entendo de gente muito pouco, né? A gente briga muito com gente o tempo todo, né? Precisava de um psicólogo para me ajudar aqui. Mas gente é assim, se puder me deixar quietinho, me deixa quietinho. Se eu puder não fazer, me deixa não fazer, né? Tinha até um personagem da escolinha do professor Raimundo que ele falava assim, ó, já me acharam aqui, né? Eu estava aqui quietinho, já me acharam aqui. Nosso colaborador, aquele que trabalha conosco, seja CLT, seja PJ, seja o funcionário do nosso prestador de serviço, ele não quer ter obrigações. Ele não quer ter que fazer algo que ele vai ser controlado. Isso é o que ele não quer, gente. Ninguém sai de casa querendo isso. Mas nós estabelecemos políticas, normas, procedimentos, ele assinou e tudo bem. Claro que não. Se ele não quer, ele não vai fazer. Se ele não quer, ele não vai fazer. E aí eu estou falando, tá, você está generalizando. Sim, vocês vão encontrar esse tipo de perfil. Eu sou um ex-recepcionista hospitalar, 30 anos atrás, que às 11 horas da noite fechava a porta do hospital, um hospital pequenininho, colocava a minha camisa do uniforme pendurada num cabide na porta de um jeito que quem passasse na rua não via, abria a portinha para ouvir melhor a campainha, colocava um colchãozinho de maca debaixo do balcão e ia dormir. Eu sabia que de sábado para domingo não tinha atendimento, quase ninguém procurava o serviço, especialmente se fosse feriado. Na hora que a campainha tocasse, eu colocava o uniforme e atendia. Mas na minha norma de procedimento dizia que eu deveria estar acordado durante todo o período. Por que eu ia dormir? Porque eu já tinha me adaptado à rotina. Eu sabia que aquilo não ia acontecer, e mesmo que acontecesse, dentro da minha probabilidade de impacto, o meu risco era menor, porque a campainha ia tocar alto e eu ia acordar. Na verdade, então, eu já tinha gerenciado isso. Pessoal, o que eu quero dizer? Escrevi procedimento, treina. Treina quando? Treina no onboard, treina com frequência. Treina, capacitação, preparação. Tô doido para te ouvir, para falar a verdade. Treina, porque né, tem um cenário legal aí. Treina, prepara pessoas. Prepara pessoas. Mas só preparar pessoas também não vai te trazer o resultado. Eu preciso trabalhar medidas. Precisamos definir procedimentos? Sim. E aqui eu vou gastar um tempinho de você. Precisamos definir procedimentos? Sim. Se eu definir um procedimento, ele é mensurável, de alguma forma. Ou então você não definiu o procedimento. Qualquer procedimento é mensurável. Se você definir um procedimento, você é capaz de medir a qualidade, a segurança, a entrega que você fez. Então, defina a sua unidade de medida. Criou uma política, criou uma norma, tem um ponto crítico naquela norma, defina o procedimento. Aquele procedimento você treina. E eu via, a gente falava sobre pequenos vídeos, né? Realmente, alguém comentou hoje cedo, se eu não me engano, foi a Alessandra também, a dificuldade que as pessoas têm hoje de ler, né? E aí a gente cria uma política de 18 páginas e entrega para o funcionário na admissão dele, pede assim, assina. Gente, ele está buscando emprego. Ele assina qualquer coisa que você entregar para ele. Né? Assim, não, ele não vai, ele não está nem aí para o que você escreveu ali. Né? Ele assina com sangue se precisar, mas ele assina. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa estar ali com você. Então, definiu uma política, definiu uma norma, coletou o consentimento, coletou a ciência dele, treina, prepara, adapte a capacidade cognitiva dele, falamos disso hoje aqui também, porque a leitura e o treinamento, um treinamento para uma pessoa de uma recepção hospitalar, por exemplo, tem um viés. O treinamento para as meninas ou os meninos, e aí é visto em linguagem, da nutrição, tem outro. Do pessoal que arruma cama, da hotelaria, tem outro, mas pode levar isso para a indústria. Para o pessoal do chão de fábrica, que está lá na portaria, que está limpando ali um determinado cenário. Eu preciso transformar o meu procedimento em algo que ele compreenda. Do contrário, a guia vai ficar em cima da mesa, porque ele não consegue compreender o impacto que aquilo tem. Do contrário, ele vai como um atendente de boa vontade, até porque
por padrão, eu não acredito que ninguém sai de casa, daqui a pouco eu conto a história para vocês porque eu acredito nisso, eu acho que ninguém sai de casa para fazer coisa errada, a não ser que tenha baixado dele um espírito de porco, né? Por padrão, as pessoas vão para o trabalho para fazer as coisas certas. Mas se elas não sabem fazer, ou se elas não sabem a gravidade, fica difícil. Então, defina indicadores para você medir o que você treinou. Defina auditorias nas áreas para ver se nada mudou. Porque uma outra coisa legal, nós falamos muito aqui hoje sobre o ROPA, né? Relatório Geral de Processamento. Fiz o ROPA, daqui a um ano eu volto lá. Vai lá para ver o marketing daqui a 3 meses se o ROPA é o mesmo. Mas não é. E vai o DPO esperar que o marketing vai consultar o DPO sempre para fazer uma mudança numa determinada carga de dados que ele quer dar lá no RD Station dele, sem fazer propaganda aqui, é só porque é uma ferramenta que eu uso. Vai ver. Se você não voltar lá de tempo em tempo, o ROPA mudou e aí você não viu o risco. TI é assim, área de atendimento é assim. Então, defina a auditoria. E quando a gente fala aqui em ter indicadores e um ponto de auditoria, a gente precisa fazer uma análise crítica e definir aí claramente o que é risco, o que mudou, o que precisa ser aperfeiçoado, o que vai virar um DPIA, o que vai virar um RIPD ou não, o que eu vou suspender o processo, o que eu vou levar para a diretoria para discutir, isso vai virar o quê? Um plano de ação. Esse plano de ação precisa de acompanhamento, monitoramento, definição de cronograma, revisão de budget, saber se eu consigo fazer aquilo ali naquela hora, se eu vou mitigar, se eu vou eliminar o risco, e por aí vai. Isso tudo vocês conhecem melhor do que eu. Mas o mais importante, registre isso tudo, né? Registre os treinamentos, registre das auditorias, registre os indicadores, aprender com os indicadores, isso é importante demais da conta. Deixa eu ver aqui como é que eu tô de tempo. Ah, eu tô bem demais. Ó, eu treinei em casa, gente, no espelho, né? Brincadeira, gente. Ó, eu vou deixar aqui os meus contatos. Vai ser um prazer poder trocar informações com vocês. Quero mais uma vez dizer que eu sou muito grato pela oportunidade de falar com vocês sobre pessoas. O que eu queria, para complementar, era dizer que não basta a política, não basta a norma, não basta o procedimento, se eu não conseguir pensar em pessoas. Pessoas são diferentes, pessoas têm um humor diferente, pessoas têm desejos diferentes. E para dizer por que eu não acredito em que a pessoa saia de casa para fazer coisa errada, meu pai me ensinou com 15 anos, quando comecei a trabalhar. Na primeira semana, segunda-feira seguinte, ele foi me acordar e eu disse, isso era 5 da manhã, e eu falei assim, pai, de jeito nenhum que eu levanto dessa cama, tá frio, tá chovendo, eu não vou. Eu tinha 15 anos. Ele sentou do meu lado com a sabedoria de um homem semi-alfabetizado, lavrador, que veio trabalhar em Belo Horizonte e até hoje exerce a função de porteiro num prédio aqui, do qual eu tenho muito orgulho. Ele sentou na beiradinha da minha cama e falou assim, a decisão de ir é sua. A decisão de ir fazer um bom trabalho também é sua. Mas se você escolher fazer um trabalho ruim, fique na sua cama. É nisso que eu acredito e eu sou muito grato às oportunidades de aprendizado como essa, porque é treinando e ouvindo coisas simples que a gente evolui. Muito obrigado a todos vocês por terem me feito melhor hoje. De verdade, eu estou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Sucesso a todos, gente. Até mais.